Nós mulheres devemos cuidar do corpo, principalmente da nossa saúde íntima, para viver uma vida plena, longe dos problemas ginecológicos. No Viva Bem de hoje, nós vamos conversar com uma ginecologista. Vem comigo! Para falar sobre a saúde íntima da mulher, nós convidamos hoje a Valéria Leitão, ginecologista. É um prazer te receber pela primeira vez, tudo bom? Tudo bem, Cíntia? Valéria, o absorvente interno, ele pode causar algum problema grave? No geral, ele não causa nenhum problema grave. Na verdade, assim, a gente sabe que a gente pode ter qualquer reação alérgica por qualquer situação que a gente entre em contato. Então, assim, como eventualmente uma mulher pode entrar numa reação alérgica por uso de preservativo, uma ou outra teria uma dificuldade em relação ao absorvente interno, mas não a grande maioria das mulheres, então a gente não contraindica o uso por isso. E qual a sua opinião sobre o coletor? Bom, o coletor ele é uma boa opção, assim, para quem tem fluxo talvez não tão grande, né? Tem intensos, e aí a gente não teria que fazer trocas tão rápidas, né? Mas a cultura da mulher brasileira é um pouco aversa à manipulação da vagina, demorou um pouco para ela se adaptar ao uso de absorvente interno. A gente sabe que quando a pessoa tem um fluxo mais intenso, mesmo com absorvente interno, essa troca ela tem que ser feita um pouco mais, com um intervalo menor de horas, então às vezes para quem está o dia na rua trabalhando fica um pouco mais complicado de fazer. Então isso é um pouco variável em relação ao seu próprio fluxo, vale a pena as mulheres tentarem ver se adapta ou não. Dormir sem calcinha faz bem, mito ou verdade? Verdade, faz bem. Na verdade, tudo que a gente faça em relação à higiene íntima que diminua o calor dessa região genital facilita a gente não ter corrimentos, né? Assim, as infecções comuns ali dessa região. Então, dormir sem calcinha, ou quando usar calcinha, não usar calcinhas que aumentam o calor, de material que não seja de algodão. Não usar o absorvente protetor de calcinha, né, que aumenta também o calor, são boas dicas de cuidado dessa região. Ficar com o biquíni molhado por muito tempo pode ocasionar o corrimento vaginal? É mito ou verdade? É um pouco de verdade, sim, porque eventualmente quando a gente está nessa situação de biquíni molhado por muito tempo, a gente está exposto ao sol e areia e tudo, e aumenta um pouco esse calor, o que favorece aí um descontrole da nossa flora vaginal e aí facilita às vezes ter o corrimento. Sim. Quais os benefícios do sabonete íntimo? Bom, o sabonete íntimo, a gente, do ponto de vista médico, a gente tem algumas inferências, né? Porque não tem tantos estudos comprovando isso. Que a gente prefere um sabonete íntimo que tenha uma formulação que a gente chama hipoalergênia, né? Porque é uma região um pouco mais delicada e mais sensível, e que pelo menos ele tenha um aspecto mais neutro, porque a gente tem um pH da região genital diferenciado em relação ao resto do corpo, é um pH mais ácido. Então a gente usar sabonetes que interfiram um pouco nesse pH pode atrapalhar ou favorecer infecções. Então, de preferência, neutro, até de um pH um pouquinho mais ácido, já facilita, lembrando que a gente nunca faz uma higiene da parte interna, sempre da parte de fora. Os manipulados, então, seria uma opção para a gente ter certeza que o pH está normal? Seria. O ginecologista, ele faz essa fórmula e a gente caminha para uma farmácia de manipulação? Ele seria uma boa opção, é uma opção de também mandar manipular, porque aí você não precisa ficar olhando no rótulo, checando o pH, se é hipoalergênio ou não, e você consegue, digamos assim, individualizar a formulação para cada paciente, né? Assim, é uma opção muito segura e viável. Quais as soluções em caso de escorrimento e inflamações? Bom, sempre avaliar em uma consulta médica. Por quê? Muitas vezes a paciente nem entende o próprio corpo e tem uma expectativa errada da região genital. Ela tem uma secreção que muda ali durante o mês, dependendo da fase do ciclo menstrual que ela está, e às vezes ela confunde essa secreção com um corrimento, quando na verdade é uma secreção natural. A gente sempre tem que ter em mente que lembrar que a vagina e a região genital ali em volta, que a gente chama de vulva, é uma região de dobra, que transpira, então essa parte de fora ela tem um cheiro característico. E às vezes esse cheiro característico confunde a paciente com um corrimento que não é corrimento. Então assim, sempre ser avaliado por um médico e quando houver uma inflamação de fato ou uma alteração disso, a gente institui o tratamento adequado. Se não houver, a gente orienta de forma que a paciente tenha a expectativa real daquela região.
qual o papel higiênico mais indicado para a mulher? Na verdade, assim, idealmente, a gente preferia não passar nada. Assim, a orientação mais pura seria lavar sempre com água só e só por fora. Só que na prática isso não é possível, não é viável, né? Então, aí volta, né? Aquele mais delicado e hipoalergeno, que diminui o atrito nessa região. Valéria, muito obrigada pelos esclarecimentos. De nada, eu que agradeço. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Nós vamos falar sobre queda de cabelo.